Muitos são os perigos que ameaçam a Igreja de Cristo. Entre eles, os falsos ensinos, falsos mestres, falsos líderes. Como é que podemos reagir diante desta situação? O programa Entendes Tu que Lês de hoje vai tratar sobre isso. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes Tu que Lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final dessa programação, porque nós temos lições importantes da Palavra de Deus para aprendermos juntos. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho me colocar diante da Tua presença e Te render graças mais uma vez pela oportunidade que o Senhor está me dando de gravar mais um programa, de estar aqui para ministrar mais uma vez a exposição da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também compreender e juntos possamos colocar em prática, porque esse é o intuito. Entender a Tua Palavra para podermos praticar. Toma o primeiro lugar, tira todo o impedimento, toda a barreira. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Bom, você pode divulgar o canal através do botão que tem aqui, compartilhar e enviar esse vídeo para suas redes sociais, também para o seu status. Dessa maneira, você vai estar levando a palavra de Deus a pessoas que ainda não foram alcançadas. E quando eu falo de a palavra de Deus e não foram alcançadas, eu não estou falando propriamente de pessoas que não servem ao Senhor, isso é ideal também, mas de servos do Senhor que não conhecem o canal e que poderão ser edificados através das mensagens que aqui são pregadas e os ensinos que aqui são feitos, realizados, e assim possam ser edificados e também edificar outras pessoas. Você também pode se inscrever, ativar o sininho das notificações e marcar todas, também deixar o seu like, que é importante você deixar o seu like, e também comentar o que você achou da exposição bíblica de hoje no programa Entendes Tu que Lês. Bom, a temática de hoje é Cuidado com o rebanho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículos de número 18 a 38. É uma exposição bíblica para você que vai estar aí auxiliando você a entender essa porção da palavra do Senhor. Então, nós começamos aí com a nossa introdução. O contexto desse texto é que após 3 anos em Éfeso, Paulo se despede da igreja. Ele ficou 3 anos nessa cidade, tá? Assumira um compromisso com os líderes da igreja de Jerusalém de que iria para os gentios, mas não esqueceria dos pobres. Isso está em Gálatas 2:10. Era a hora de cumprir essa promessa. Então, Paulo está ali em Éfeso, tá? Estava durante todo esse tempo, ensinou naquele lugar, e agora Paulo vai para Jerusalém. E junto nessa ida, é a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, ele está levando também uma coleta, uma oferta para poder ajudar os necessitados na Judéia, os cristãos necessitados na Judéia. Paulo conduziu sua vida confiando ao Senhor cada área dela, dedicando-se inteiramente em favor da expansão do reino de Deus na terra e da edificação da igreja, e agora compartilha princípios fundamentais para a liderança cristã e que também serve para os membros na caminhada com Cristo. Apesar de ser um texto que tem uma ênfase bastante para a liderança, nós temos muitas lições a aprender no nosso dia a dia. Principalmente também pessoas que têm aí uma posição de professor de escola bíblica dominical, uma função, que está aí na liderança de um departamento, que está na liderança de alguma coisa na obra do Senhor. Então, até mesmo aqueles que pregam, aqueles que louvam, enfim, todos que estão comprometidos com alguma coisa no reino do Senhor, é importante porque tem lições aqui importantes para nós. Então, vamos lá.
Primeiro ponto que nós vamos destacar na lição, na exposição bíblica de hoje. Serviço humilde e dedicado. Eu quero colocar o texto bíblico aqui na tela para vocês, tá bom? E nós vamos ler aí Atos 20, 18, 19 e 31, tá? Eu vou estar lendo de acordo com a exposição para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Então, Atos, capítulo 20, tá? Mas nós temos ainda aqui o 17, eu quero mencionar primeiro o 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Paulo estava viajando, estava aí a caminho de Jerusalém, e em Mileto, Paulo agora manda chamar os anciãos na cidade de Éfeso. De Mileto a Éfeso, ou seja, eles teriam que ir de Éfeso a Mileto, era aproximadamente 48 quilômetros. Agora eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho. Naquele tempo não havia condução como nós temos hoje. Carros, ônibus, tá? Até mesmo o avião, não havia nada disso. Então, ou eles viajariam a pé, ou eles viajariam sobre um animal, tá? Viajando a pé era uma viagem mais ou menos de 2 a 3 dias. Vamos levar isso em comparação, nesse caso, 2 a 3 dias. Dava para andar mais ou menos 20 quilômetros por dia, mais ou menos. Eram 48 quilômetros. Então aqui é só uma média para você entender. Então quando os anciãos, eles se dirigem a Éfeso, tá? Eles se dirigem a Mileto, desculpe. Quando eles se dirigem, você vê que eles se esforçam. E eles estão indo na direção do apóstolo Paulo, por quê? Porque Paulo é um apóstolo. Ele tem autoridade, ele é respeitado. Então, os presbíteros, porque o texto aqui fala de anciãos, mas se nós mudarmos a versão, e eu quero mudar a versão para você, nós estamos lá ao meio da revista corrigida, deixa eu colocar na NAA, tá bom? Na NAA, tá escrito aqui, ó, aos presbíteros. Então, você vai ver. E quando vamos ler mais à frente, Paulo vai falar de bispos. E eu queria aqui fazer uma colocação. Entenda uma coisa. No Novo Testamento, anciãos, presbíteros, que é ancião e presbítero é a mesma coisa, bispo também é a mesma coisa, e pastor. Ou seja, presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa. Só muda os aspectos do que vai ser feito, mas é a mesma coisa. É o que eles estão realizando, mas é a mesma posição. É o mesmo cargo. Presbítero, pastor e bispo. A mesma coisa. Só que presbítero e ancião, porque a palavra ancião, quando se fala de presbítero, espera que seja alguém que tenha um pouco mais de idade, que tenha experiência. Isso não quer dizer que uma pessoa com menos idade não possa ser separado, ordenado ao presbitério, mas esperava-se que ele tivesse uma certa idade justamente para que junto dessa idade houvesse maturidade. É por isso que Timóteo, quando Paulo diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. E Timóteo, quando ele fala isso, Timóteo não tinha 16, 17, 18, como nós vamos imaginar. Ele tinha lá entre 30, 35 anos, diz os estudiosos. Mas essa idade era pouca idade para ser presbítero naquela época. Eles não tinham muita consideração por quem era um presbítero nessa idade. Então Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Então, presbítero e ancião é a mesma coisa. É uma pessoa mais madura, nesse caso. Também na questão de idade. Porém, isso não impossibilita alguém com menos idade ser levado ao presbitério. O bispo era um supervisor. Então, ele tinha o trabalho de supervisionar. Era a função. E o pastor pastorear. Então, presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa, é a mesma posição, é o mesmo cargo no Novo Testamento. Com o passar do tempo, é que foi fazendo essas diferenciações. Aí tem gente hoje que quer ser consagrada a bispo, porque acha que bispo é acima de pastor. Não entendeu nada, não estudou para poder aprender. Não é mais, não é menos, é a mesma coisa. Então tem igrejas que trabalham só com a questão de presbítero. Ah, não tem pastor? Tem! O presbítero é o pastor. Tem outras igrejas que trabalham só com pastor, não tem presbítero. É a mesma coisa. Depende da organização de cada igreja. Então não vamos entrar nesse mérito. Não vamos dizer está errado, porque não está errado.
presbítero, bispo e pastor são é o mesmo cargo no Novo Testamento. Só que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, por exemplo, ela colocou aí, né? Aí ela coloca lá, diácono aparece, depois presbítero, depois coloca evangelista e coloca pastor. Agora vamos entender uma coisa interessante. Presbítero e pastor é o mesmo cargo. O evangelista é um cargo diferenciado, por quê? Porque ele está lá em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quando se fala de evangelista, é alguém que ama, ele respira a necessidade de ganhar almas para o reino de Deus. Só que nas Assembleias de Deus, na maior parte das vezes, eles passam as pessoas no degrau de evangelista apenas para cumprir um protocolo. Só que ele não tem chamada de evangelista. Então, se ele não tem, ele deveria, inclusive, ir de presbítero a pastor. Mas eles acham que são posições maiores. Ah, não, o evangelista é mais do que o presbítero. Na nossa visão, nós aceitamos, não vamos contestar. Mas no Novo Testamento, não. Presbítero e pastor era a mesma pessoa, mas tinha aqueles que tinham sido chamados para o ministério de evangelista. Esse é evangelista. Ou seja, poderia até ser um pastor, mas ele foi chamado como evangelista. Está no campo, está buscando vidas, está buscando almas. Então eu estou colocando isso aqui para deixar bem claro, para que você tenha um entendimento em relação a esse texto, em relação ao que significa presbítero, que é a mesma coisa de ancião, bispo e pastores nesse caso. Então vamos lá, versículo de número 18. Nós temos aqui serviço humilde e dedicado. Versículo 18, 19 e 31. Vamos lá. Logo que chegaram junto dele, quem? Os anciãos, que eram os presbíteros, que eram os pastores, tá? Disse-lhes, vós bem sabeis. O que Paulo está comunicando aqui não é uma coisa que eles não sabem. Eles sabem. Vós bem sabeis. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, que a região ali era a região da Ásia, como em todo esse tempo. Ou seja, Paulo está fazendo uma retrospectiva desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como todo esse tempo são 3 anos. Então, desde o primeiro dia até o decorrer desses 3 anos, tá? Dentro de todo esse tempo, me portei no meio de vós. E como é que Paulo se portou no meio deles? Versículo de número 19. Servindo ao Senhor. Primeiro ponto. O primeiro compromisso de Paulo é com o Senhor. O compromisso de Paulo não é com ele mesmo. O compromisso de Paulo não é com as pessoas. O compromisso de Paulo não é com as coisas. O compromisso de Paulo é com o Senhor. O compromisso de Paulo não é com o cargo que ele tem. O compromisso de Paulo, em primeiro lugar, é com o Senhor. Aqui está um dos grandes problemas que nós temos enfrentado nos dias atuais. Nosso compromisso, muitas das vezes, está atrelado à posição que nós temos. Então, nós estamos tendo compromisso porque eu sou pastor, ou porque alguém é um presbítero, ou porque alguém é um diácono, ou porque alguém é um pregador, ou porque é professor de escola dominical. E esquece que o primeiro compromisso é servir ao Senhor. Quando você tem como base servir ao Senhor, tudo que você vier a fazer, você não vai fazer com insatisfação, com medo de perder o lugar. Porque tem gente com medo de perder o lugar. Ai meu Deus, eu vou perder o meu lugar, o meu posto. Fica se sentindo ameaçado. Aí começa com rivalidade. Não faça isso, não haja dessa maneira. Sirva ao Senhor da melhor maneira que você puder. Sirva ao Senhor. Então, veja bem. Desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor. É servo. Eu sou um servo. Você é um servo. Você é uma serva. E como ele serviu? Com toda a humildade. A palavra humildade, ela denota, ela tem uma conotação de reconhecer quem somos diante de Deus e diante das pessoas. Então nós somos servos do Senhor. E as pessoas também que estão em Cristo são servas do Senhor.
Então nós não somos melhores do que elas. Nós somos apenas servos servindo junto, cada um na sua posição, cada um no lugar onde Deus colocou, mas todos nós somos servos. Paulo diz, servindo com toda a humildade. Humildade é essa, que o exemplo é Cristo. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele se humilhou a si mesmo, Cristo, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo, realizando a obra do Senhor, ele foi perseguido, houve ciladas, né? Assim como os fariseus, os saduceus, os escribas estavam sempre tentando pegar Jesus em algum ponto. Os judeus também tentavam pegar Paulo em alguma coisa, tentavam derrubar Paulo de alguma maneira, prejudicar Paulo de alguma maneira. Então aqui eu preciso mais uma vez mostrar uma lição. Pare de achar que vai ser diferente com você ou comigo. Vai ter gente que vai se opor, vai ter gente que vai se levantar, vai ter gente que vai ficar com ciúme, vai ter gente que vai tentar atrapalhar. E você vai parar? Eu vou parar? Eu vou desistir? Você vai desistir? Ou você vai gastar suas energias em revidar? Porque é o que muitas vezes nós começamos a fazer. Nós queremos trabalhar em cima do olho por olho, dente por dente. Não! Não, o seu compromisso é com o Senhor. Jesus nunca revidou o que veio contra ele. Paulo nunca revidou o que veio contra ele. Outros homens e mulheres na Bíblia nunca revidaram o que veio contra eles. Então não revide. Faça apenas a obra, faça como Neemias. Estão perseguindo, estão afrontando, estão caluniando, alugam gente para poder entregar recado, profecia que Deus não mandou. Desfazem de Neemias e Neemias está na sua posição. Estou fazendo uma grande obra e não poderei parar. Mas às vezes nós queremos lutar e não podemos fazer isso. E ele aqui, ele coloca algo também importante. Versículo de número 31, vamos descer até o 31, certo? Que está falando sobre o mesmo assunto. Versículo de número 31 diz o seguinte, só para você poder ver. Portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Pastor, o que seria admoestar? Versículo de número 31. Vamos colocar aqui na NVI. Não cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrima. Então, Paulo está ali falando sobre o trabalho que ele realizou entre eles. Um trabalho servindo ao Senhor, um trabalho com lágrimas, com tentações, com humilhações. Mas Paulo não parou. E eu e você, vamos parar? E eu e você, vamos desistir? De maneira nenhuma, de forma nenhuma. Segundo ponto, ensino fiel e integral da palavra. Vivemos dias difíceis, aonde a palavra de Deus precisa ser pregada, anunciada como ela é. Não podemos inventar, não podemos distorcer, não podemos prometer em nome de Deus o que o texto da palavra não está prometendo. Porque senão as pessoas vão ficar frustradas e elas vão desanimar, elas vão parar. E nós teremos uma grande responsabilidade. Quem ensina, quem é professor de escola bíblica dominical, quem prega, nós temos uma grande responsabilidade. Quem lidera na igreja é uma grande responsabilidade. Então vamos lá, versículo de número 20, 21 e 27. Versículos de número 20, 21 e 27. Diz assim: Como nada que é útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Vamos analisar o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está falando aqui. Vamos mudar aqui, versículo NA. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e ensinar isso a vocês publicamente também de casa em casa. Então Paulo ensinava tudo que era proveitoso. Paulo não escolhia, Paulo não estava ali escolhendo o que ensinar, ele ensinou tudo que era proveitoso, tudo que era necessário. Nós vivemos dias difíceis por quê?
Porque as pessoas querem escolher o que elas querem ouvir. E os pregadores, tentados por isso, eles acabam acomodando a mensagem àquilo que os ouvintes querem ouvir, com medo de não serem mais convidados, com medo de não terem mais uma agenda para aquele lugar. Então é melhor agradar o público para poder voltar do que agradar a Deus. Paulo não. Paulo não negocia isso. Paulo está servindo ao Senhor, não está servindo aos homens. Se ele estivesse servindo aos homens, ele falaria o que os homens querem ouvir. Ele, inclusive, na carta a Timóteo, ele advertiu que as pessoas teriam comichões nos ouvidos e cercar-se-iam de mestres segundo os seus próprios desejos. Então, Paulo, em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui que Paulo, ele ensina tudo que é proveitoso. Voltando aqui para o meio da revista corrigida, tudo que é proveitoso. Mas não só isso. Não só isso. Ele anuncia e ele ensina. Então ele prega. Anunciar é pregar. E ensinar é ensinar aqueles que já estão em Cristo. Então Paulo evangelista e discipula, evangelista e discipula, evangeliza e discipula. O apóstolo Paulo está fazendo a obra que o Senhor o chamou para fazer. Ele está fazendo a obra como um apóstolo. Ele está evangelizando e discipulando. O que Jesus mandou em Mateus 28, 19 e 20. Ide ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, no versículo 20 do capítulo 28 de Mateus. É o que Paulo está fazendo. Ele anuncia e ele ensina. Mas ele faz isso aonde? Publicamente. Podia ser num teatro, podia ser numa sinagoga, mas ele também faz pelas casas. E aqui é uma preocupação. Existem pregadores hoje que escolhem aonde querem pregar. Ele pergunta quantas pessoas, qual é o tamanho da igreja. Se a igreja é um pouco maior, ele aceita. Se a igreja não é, ele não aceita. Outros casos, se ele recebe um convite de um lugar menor e depois alguém de uma igreja maior convida, há casos que alguém até desiste da agenda para poder aceitar a outra agenda. Irmãos, Paulo não se preocupava com isso. Paulo pregava tanto para multidões como pregava para apenas poucas pessoas. Jesus pregou para uma pessoa, a mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana? Um discurso para uma única pessoa, uma grande pregação. Isso aqui é interessante. Então nós precisamos entender isso. Nós somos mais importantes do que Jesus. Nós somos mais importantes do que Paulo. Não somos, irmãos. Mas a gente quer escolher. Pode ser que conforme Deus vai operando através da nossa vida, o ministério vai crescendo, igrejas maiores, eventos maiores, nós vamos sendo chamados para poder estar nesses lugares. Mas não é que nós vamos escolher. Alguém entra em contato, não, esse público, ele avisa, não vai dar, eu já tenho compromisso. Mas às vezes não é bem isso. Às vezes é porque o lugar é um lugar pequeno. Paulo não fazia questão disso. Paulo pregava onde era necessário. Ele pregava publicamente, ele pregava pelas casas. Por que pelas casas? Porque naquele tempo não havia templo. O cristianismo não era uma religião considerada pelo império. Somente lá para o 4º século, se não me falha a memória, é que houve essa consideração. Até então não havia templos. Só a partir desse momento que foram começando a construir templos. Então, a igreja se reunia, o público, o povo se reunia nas casas, porque não podia. Não tem desculpa hoje. Hoje não tem esse problema. Não, eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso ser membro de uma igreja. Jesus vê a noiva, Jesus vai se unir com a noiva, e a noiva é a igreja. Igreja. Então é necessário nós estarmos juntos da igreja, sim, no lugar. E a igreja se reúne aonde? Num templo. Para quê? Para poder ter comunhão, para ser edificada, para poder exercer a edificação também, o membro com o outro. Então há uma necessidade, sim. Aí o versículo de número 21 diz assim: testificando tanto a judeu como a gregos. Paulo não fazia acepção. Ele pregava tanto para um como para outro. A conversão, em alguns textos, em algumas versões, o arrependimento a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas da conversão: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Então era isso que Paulo pregava. E é interessante falar sobre isso, por quê?
Porque quando João Batista começa o seu ministério, arrependei-vos porque é chegado entre vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. Jesus começa o seu ministério, arrependei-vos porque é chegado entre vós o reino dos céus. Paulo está pregando o evangelho e está chamando o povo ao arrependimento. Para crer em quem? Para crer em Cristo. Ele se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, que é o Salvador. Uns casos, algumas pessoas começam pelo arrependimento. Elas olham para si e sentem-se pecadoras, sendo esmagadas pelos seus pecados. E aí elas sentem a necessidade de um Salvador, que é Cristo. Outras pessoas começam pela fé. Elas olham e creem, não, Jesus Cristo pode mudar a minha vida. E automaticamente ela olha para dentro de si e sente os seus pecados. Então as duas coisas têm que estar unidas, arrependimento e fé. O que vai começar primeiro pode ser uma coisa que para um é de um jeito, para outro é de outro. Mas as duas coisas precisam estar unidas na conversão. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. E aí nós temos aí o versículo 21, como foi dito, e agora o versículo de número 27. Diz o seguinte, versículo de número 27 diz o seguinte: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Mais uma vez, todo o conselho de Deus. Paulo não escolhia o que iria falar, ele anunciava todo o conselho de Deus. Às vezes, nós que pregamos, nós que ensinamos, nós temos apenas um tipo de mensagem o tempo todo. E o povo precisa, assim como você não pode se alimentar só de feijão, só de arroz, você precisa de outros alimentos por causa que o corpo tem necessidade de outros nutrientes, de vitaminas. Você também, na hora que vai pregar, na hora que vai ensinar, não pode ficar falando só sobre o mesmo assunto. Precisa haver um cardápio espiritual variado. Paulo ensinava todo o conselho de Deus. Lembre-se disso. Isso aqui é importante. 3. Compromisso com a missão apesar das adversidades. Versículos 22 a 24. Então vamos lá. Versículos 22 a 24. Compromisso com a missão apesar das adversidades. Olha o que ele diz. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, impelido pelo Espírito, o Espírito Santo está ali, levando Paulo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ele não sabe de forma detalhada todos os passos, ele não sabe. Mas ele tem uma ideia porque o Senhor tem trazido ao seu coração. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E aí talvez você diga assim, mas espera aí, como assim? O apóstolo está saindo para ir fazer a obra de Deus e ele tem a convicção pelo Espírito que o que lhe espera são prisões e tribulações. E aqui nós temos mais uma lição para aprender. Não é porque você está obedecendo à voz de Deus que você não vai passar por tribulações, por aflições, por angústias. Não é, você vai passar. Porque Paulo estava em obediência à voz de Deus e teria que passar por isso. Então nós temos que ter esse entendimento. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus diz, eu venci o mundo. Então as pessoas acham que só porque elas estão obedecendo, elas serão livres de momentos difíceis. Não. Paulo está obedecendo e tem coisas difíceis para ele poder superar. Ele tem desafios, ele tem obstáculos, ele está ciente. Deus não está deixando Paulo enganado e Deus não quer que nem eu nem você esteja enganado. Pastor, o que é isso? Eu não esperava isso. Eu pensava que seria diferente. Eu pensava que seria de outro jeito. Eu pensava que seria de outro modo, de outra maneira. Não, eu não posso deixar
deixar você enganado. O problema de determinadas mensagens, determinados pregadores, é que a forma de pregar parece que você não vai passar por luta, por dificuldade, por tribulações. Paulo deixa isso claro. Aí quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, quando eles voltam para confirmar o ânimo dos discípulos que eles tinham ganhado, olha o que o texto diz: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu não posso enganar as pessoas. O evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje tem sido um evangelho que tem mascarado as lutas, as dificuldades. Tem luta, tem dificuldade. Não vai ser na mesma proporção para todos, mas vai ter. Então eu não posso esconder isso. Eu não posso camuflar, porque senão as pessoas ficarão frustradas, desanimadas, elas se acharão traídas, elas vão dizer: não, disseram para mim que ia ser só vitória, ia ser só bênção, ia ser só conquista. Não é verdade, enganaram essas pessoas. Paulo deixa isso muito claro, que só lhe espera prisões e tribulações. É claro que nós entendemos que nem todos vão passar o que Paulo passou, dificilmente, nós entendemos isso. Mas vai haver dificuldade, vai haver luta, vai haver perseguição, vai haver tudo. Precisamos ter isso em mente. É o versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Sabe o que Paulo está falando aqui? Deixa eu mudar aqui a versão para você. Sempre compare versões quando você for ler a Bíblia. Pastor, não tenho. Baixe um aplicativo, com certeza ele vai ter mais do que uma versão e você vai poder fazer essa comparação para você entender o texto melhor. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O que Paulo está dizendo? Não adianta eu viver a minha vida para mim se eu não cumprir o propósito de Deus que ele tem para a minha vida. Então, Paulo está dizendo: a minha vida não tem sentido a não ser para cumprir o que o Senhor me mandou fazer. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus, o favor imerecido. Paulo está falando: a minha vida está à disposição do Senhor. Ele não disse no versículo anterior, mais acima, servindo ao Senhor? Então Paulo está mostrando o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Ele diz isso em Gálatas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo tinha a consciência que a vida dele agora era para viver para Jesus. Então ele está pronto a viver para Cristo. Ele está pronto para viver para o Senhor. Então aqui nós temos essa lição importantíssima. Que lição importantíssima é essa que nós temos aqui? A lição do compromisso com a missão apesar das adversidades. Em quarto lugar, consciência limpa diante de Deus e dos homens. Sua consciência está limpa? A minha está limpa? Eu posso afirmar que dentro das condições que Deus tem me proporcionado, eu tenho anunciado a palavra e ensinado todo o conselho de Deus. Eu tenho ensinado a verdade da palavra. Eu me esforço por ensinar a palavra, por pregar a palavra verdadeira, genuína, explicar o texto como ele lá está, não tentando torcer ou dar outro sentido, ou isolando o texto do seu contexto. Eu posso falar isso porque Paulo pode. Paulo pode. Consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então vamos ver versículos 25 e 26. Versículos de número 25 e 26. Olha o que Paulo diz. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. Aqueles que aceitam Cristo estão debaixo desse governo aí, já aqui nessa terra. O reino não está aqui na sua plenitude. A igreja ela é portadora da mensagem desse reino. O Senhor virá reinar para sempre. Está sendo anunciado. Jesus quer te salvar. Por quê? Porque o rei vai estabelecer o seu reino. E quem não estiver debaixo desse governo não vai entrar nesse reino. Paulo tem essa responsabilidade, ele anuncia, e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo está deixando aqui uma previsão, ou seja, para onde eu vou, já que eu sei que me esperam prisões e tribulações,
Paulo acredita que não vai mais voltar. Alguns estudiosos dizem que não se sabe se Paulo chegou a voltar nesse lugar. Não se sabe. Mas Paulo está deixando claro, o que me espera, entendo eu, que eu não vou mais voltar aqui. Em outro ângulo, podemos entender também que Paulo sabe o seguinte, o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. Dever cumprido. Tem outros lugares que me esperam. E eu acho isso aqui interessante, porque existem pessoas, isso não é todas, mas existem pessoas que Deus leva elas de quando em quando para um lugar. Eu não estou falando daquelas pessoas que ficam 3 meses num lugar, 4 meses no outro, em igreja, daqui a pouco sai de novo. Não estou falando dessas pessoas. Mas às vezes tem pessoas que Deus leva, passa 5 anos num lugar, depois Deus já tira daquele lugar, leva para um outro lugar. É um propósito de Deus na vida daquela pessoa, mas é uma coisa mais consistente. Você pode ver que isso acontece, inclusive, em algumas denominações. Por exemplo, dependendo do tipo de igreja, os pastores batistas, geralmente, durante sua vida, eles vão para várias igrejas. Eles pastoreiam durante um tempo, aí uma outra igreja necessita, e aí quer chamar ele para pastorear aquela igreja, aí ele vai sair dali, e ele vai para outra igreja, e assim sucessivamente, que existe um período para pastorear. Digamos, 5 anos, foi eleito durante 5 anos. Depois dos 5 anos vai se ver se vai reeleger, tá? Ou se vai abrir mão dele, ele vai estar disponível para estar ali para outro ministério. É comum, nas Assembleias de Deus não trabalha muito assim, mas a Igreja Batista há casos que são assim, e nem por isso você vai dizer que o pastor Batista é um andarilho. Nós vamos respeitar, irmãos. É um chamado diferente. Só que nós temos que ter limites, não é todo dia, não é toda hora, não é todo mês, entendeu? Então o apóstolo está dizendo o seguinte: vocês não me verão mais. Não vão ver mais meu rosto. Aí, versículo 26. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Por quê? Por que ele está limpo? Porque ele cumpriu. Ele cumpriu. Ele não deixou, versículo 27, eu já li para vocês, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, Paulo sabia que o que estava sobre sua responsabilidade, ele fez. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer para você é: você está cumprindo aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade para cumprir? Você está realizando aquilo que Deus te chamou para realizar? O ministério que Deus colocou nas suas mãos, e quando eu falo de ministério, eu estou falando do serviço. Eu não estou falando da posição a nível de ser pastor, presbítero, evangelista, ainda que também esteja agrupado nisso. Você está cumprindo o ministério do Senhor? É importante. Ah, pastor, eu não sei para que Deus me chamou, eu não tenho a menor ideia. Comece a orar. Agora entenda uma coisa, o chamado de Deus sempre vai estar atrelado às habilidades que Ele já te deu. Mesmo que sejam habilidades que você olhe e fale assim, mas essas habilidades são naturais, mas isso tem a ver com aptidões. Então o chamado está muito ligado a isso também. Então vai orando, vai pedindo a Deus: Senhor, me mostra, me faz entender, me faz compreender. E com certeza você vai se encontrar, você vai entender o chamado de Deus na sua vida. Agora, dura coisa é quando alguém quer ser o que Deus não chamou ele, a posição que Deus não chamou ele, ele quer exercer. E nós vamos chegar lá. Então vamos lá. 5. Exortação ao cuidado pastoral. Agora é uma palavra mais para os líderes, para os presbíteros ali, que saíram de Éfeso e vão para Mileto para ouvir a instrução do apóstolo Paulo. Olha o que o Paulo fala no versículo de número 28. Aí, versículo de número 28. Olhai, presta atenção, hein? Pois por vós. Primeira colocação de Paulo. Para você fazer algo para Deus, primeiro você precisa olhar para você. Você precisa cuidar de você. Existem muita gente, em nome de fazer a obra, que não cuida da sua saúde, não cuida da sua alimentação, não cuida do seu descanso necessário. É porque eu estou fazendo a obra de Deus. Deus não se agrada disso não, irmãos. Isso é agir com ignorância. Ou seja, falta de conhecimento. É agir com insensatez, porque tem gente que sabe que não pode, mas é teimoso. Deus quer que você descanse. Ah, o nosso descanso não é aqui.
Para de pegar texto fora de contexto, vai estudar o texto dentro do contexto e você vai ver que o texto não está tratando disso. Aí a gente isola o versículo e cria uma doutrina em cima do versículo. Ah, nosso descanso não é aqui. Você precisa descansar. É necessário. Há uma necessidade. Algumas pessoas conseguem dormir menos de 8 horas. Pode ser que tenha algum prejuízo, ou pode ser que não, para a sua própria saúde, mas pelo menos 8 horas. Ah, pastor, eu só durmo 6, eu só durmo 7. Tudo bem. Mas você precisa descansar, precisa se alimentar, precisa ter horário para comer. Porque o teu organismo ele tem que acostumar com o horário certo, senão ele fica todo descontrolado. Não, Deus sabe. Estou trabalhando para ele. Paulo chega primeiro e fala, olhai por vós. Aqui Paulo não está falando só para ele cuidar deles a nível de vida com Deus, não. É total. Olhai por vós. Cuidado para vocês não serem alvos das heresias, dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Cuidado para que vocês não achem aquilo atrativo e queiram começar a viver daquele jeito, pregar esse tipo de mensagem. Cuidado, mas também cuida do corpo, do descanso, da alimentação. É importante eu falar isso aqui. É importante eu salientar isso aqui. Olhai por vós, primeiro. Aí depois ele prossegue. E por todo o rebanho. Como é que um pastor, como é que um líder, como é que alguém que está numa responsabilidade vai cuidar do rebanho se não cuida de si próprio? Você não vai ter força, não vai ter ânimo. Aí ele coloca, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Quem foi que constituiu eles como bispo? Bispo é presbítero, bispo é pastor. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para um propósito, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Para realizar a obra do ministério. Está lá em Efésios, capítulo 4. Agora presta atenção. Quem é que vocaciona? É o Espírito Santo. É o Senhor. Não é eu que escolho ser pastor. Está aqui, ó. Que o Espírito Santo vos constituiu. A igreja de quem? É de Cristo. Se a igreja é de Cristo, quem coloca quem no lugar que quer é o Senhor, não é a gente não. Estamos muito enganados. Constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui existem duas coisas. Quem coloca na posição é o Senhor. E não tem só esse texto, não. Você lê Atos 13, separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado o Espírito Santo. Quem chama é o Senhor. Esse texto aqui, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para. Quando Jesus foi separar seus 12 apóstolos, ele foi orar para poder saber quem é que estava sendo escolhido. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Em primeiro lugar, esse texto de João 15:16 não está falando para a gente, está falando para os discípulos, os apóstolos, os 12. Em primeiro lugar, não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. É claro que o texto pode ser expandido, mas a princípio, Jesus está dizendo, foi eu que escolhi. E essa escolha envolvia o ministério. Então presta bem atenção, quem escolhe é o Senhor. É só você ler 1 Coríntios capítulo 12. Quem coloca cada membro no seu lugar no corpo é o Senhor. Ah, eu quero ser pastor, você quer, mas Deus quer ser. E não me venha com 1 Timóteo capítulo 3, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, que ali aquele texto não está falando de chamado, está falando de qualificação. Sabe o que Paulo está falando? Porque senão Paulo ia se contradizer. Ele ensina uma coisa, depois ele desfaz do que ele falou. Então não é isso, porque em Efésios ele diz que ele mesmo deu. E eu já entendi que presbítero e pastor é a mesma coisa. Evangelista também é dado por Deus. Então, quando Paulo diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, ele está falando de aceitar o chamado, de desejar cumprir o que Deus realmente chamou a pessoa para fazer. Não é a pessoa cismar, não tem nada, eu já tentei ser isso, eu já tentei ser aquilo, já tentei ser aquilo outro, e eu não consegui ser, então eu acho que o que Deus está me chamando para ser é pastor. Chamado é algo que todas as portas estão abertas. Você tem várias possibilidades,
Mas você só consegue ver o chamado. E quando Deus chama, Deus garante. Guarde isso. Quando Deus chama, Deus garante. A segunda coisa aqui é que, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. De quem é a igreja? De Jesus, não é dos homens. A igreja de Cristo. Nós somos ovelhas do Senhor. É claro que um pastor vai dizer minha igreja no sentido dele ser o pastor. Entendemos, mas o dono da igreja é Jesus. Quem quiser ser dono da igreja vai ter sérios problemas. Não vai ter pouco problema, não. Vai ter muito problema. Por quê? Porque o dono da igreja é Jesus. 6. Advertência contra os falsos mestres e vigilância. Por isso que nós precisamos entender o seguinte. O tema é cuidado com o rebanho. E aí nós temos o versículo 29 e o versículo 30. Vamos colocar aqui 29 e 30. Porque eu sei isto, Paulo, que depois da minha partida, Paulo vai sair daquele local. Podemos entender que Paulo pode também estar falando da partida para estar com o Senhor em algum momento, mas no tempo apostólico os falsos mestres já tinham se revelado. Então Paulo está falando, eu estou saindo de Éfeso, eu estou saindo desse lugar da Ásia, mas, entenda, olha o que vai acontecer. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então, primeiro Paulo fala de um ataque externo. Viriam homens com a intenção de destruir o rebanho. Nós ouvimos o seguinte: tanto pastores como lobos gostam de ovelhas. O pastor para cuidar, o lobo para devorar. Então nós precisamos entender isso. Os lobos querem devorar. Os lobos querem tirar proveito das ovelhas. Os lobos querem se satisfazer. Pedro fala sobre isso. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então o próprio apóstolo Pedro fala sobre isso. Os lobos cruéis que entrariam no meio do rebanho. Mas Paulo vai além. E que dentre vós mesmo. Então viria gente de fora da igreja, mas agora gente de dentro da igreja se levantaria. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos para si. Você já prestou atenção que parece que existem algumas pessoas, em alguns lugares também, que parece que o trabalho só funciona se existir aquela pessoa lá. Porque o trabalho parece que foi fundado e firmado em cima daquela pessoa. Então, se aquela pessoa está lá pregando, o trabalho vai. Se aquela pessoa está lá, o trabalho vai. Se não, o trabalho não vai. É quem atrai discípulo para si. Porque quem é o dono da obra é Cristo. Independente de uma pessoa estar ou não estar, a obra precisa continuar. Porque se essa pessoa for tirada dessa terra, se o Senhor chamar essa pessoa, como é que a obra continua? Se ela estiver estruturada sobre a vida dessa pessoa e não sobre o Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa estar fundamentada em Cristo. Só que Paulo demonstra uma coisa. Essas pessoas querem ganhar discípulos para si e não para Cristo. Cuidado para que você não esteja atraindo discípulo para você. Cuidado com quem vive atraindo discípulo para si. Os discípulos precisam ser para Cristo. Não pode ser discípulo para nós, tem que ser discípulo para Cristo. É importante falar sobre isso aqui. O versículo 30 deixa essa lição muito importante. Não é discípulo para nós. Então, ataque externo e ataque interno. E o importante aqui é estar vigilante contra as falsas doutrinas, protegendo a integridade e a fé e a unidade da igreja. E aí nós vamos prosseguindo aqui, ponto 7.
dependência da graça de Deus e herança eterna. O versículo aí é o versículo de número 32. Diz o seguinte: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O que Paulo está mostrando aqui? Paulo está mostrando o seguinte: ele está encomendando os líderes a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificar esses líderes e lhes dar a herança entre todos os santificados. Os pastores também são alvo da salvação de Deus, os presbíteros, os obreiros. Então, mas eles precisam estar atentos. Por quê? Porque tem alguns que estão numa posição que precisa defender o rebanho. Professores, ensinar a verdade, pregadores, pregadoras. Isso aqui é muito importante. Então nós precisamos entender o seguinte: confiar na graça de Deus é fundamental para a edificação espiritual e a esperança na herança eterna. Nós temos que confiar nessa graça. Só pela graça era possível Paulo enfrentar prisões, tribulações, porque está escrito aqui, ó, a palavra da sua graça. Favor imerecido. 8. Desapego aos bens materiais e generosidade. Versículos 33 a 35. Desapego. Vamos lá. 33 a 35. Vamos ver aqui. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que o apóstolo Paulo está ensinando nesta parte aqui da carta? Paulo está deixando aqui o seguinte: Paulo, ele não cobiçou prata, ouro ou veste, ele trabalhou com as próprias mãos para suprir suas necessidades e a dos que estavam com ele, lembrando do que Jesus havia dito. É claro que esse texto aqui não serve para alguém pegar esse texto e dizer assim: tá vendo? Paulo fez a obra do Senhor e não recebeu nada por isso. A motivação do trabalho a Deus não pode ser o dinheiro. Só que esse texto aqui, Paulo não está tratando do recurso dado ao pastor ou alguém que trabalha integralmente na obra. Quer tratar disso? 1 Coríntios capítulo 9. Aqui Paulo não está tratando disso. Aqui Paulo está falando de uma experiência dele, que ele resolveu abrir mão de querer alguma coisa daquele lugar para não colocar impedimento na obra que ele estava realizando. Isso foi uma decisão pessoal de Paulo. Ele não está ensinando isso aqui como doutrina. Tá? Então, glória a Deus se tem pastores que estão dirigindo uma igreja e que ao mesmo tempo, paralelamente, eles estão trabalhando. Deus seja louvado. É verdade que eles não estão se dedicando integralmente à obra e, querendo ou não, de certa maneira, existe algumas coisas que ficam por fazer, é verdade? Mas dentro das suas possibilidades ele está fazendo, porque às vezes a obra, o lugar onde ele está apacentando não tem os recursos necessários, sem nenhum problema. Mas daí pegar esse texto para falar que o obreiro não tem necessidade, aquele que trabalha em tempo integral, de um salário, não. 1 Coríntios capítulo 9 vai falar sobre a questão do obreiro é digno do seu salário, sim. Paulo está apoiado, inclusive, no que o próprio Jesus falou. Agora, a motivação do obreiro realizar a obra não pode ser prata, nem ouro, nem veste. Bens materiais. Pedro deixa isso muito claro quando ele escreve para os presbíteros da sua carta. Ele deixa claro que a motivação deles não pode ser o lucro, o ganho. Mas nada impede que um pastor tenha um salário. Nada impede que alguém que trabalha em tempo integral tenha um salário. Não tem nenhum problema quanto a isso. A questão é viver com uma motivação para isso. Até porque o trabalho dessa pessoa realizado é em favor apenas do reino na sua totalidade. Então ele é digno do salário. Agora Paulo abriu mão. Paulo não tinha esposa, Paulo não tinha filhos. Eu não vou entrar nos pormenores, porque tem pessoas que alegam que Paulo foi noivo, outros alegam que Paulo foi viúvo, era viúvo, enfim. Não vou entrar nisso, porque o texto da Bíblia não diz.
Pode ter alguém que fale por fora da Bíblia, mas a Bíblia não fala sobre isso. Então eu prefiro não entrar nisso. Mas independente, eu quero falar da condição dele. Ele era sozinho. E como alguém sozinho, se tivesse que passar fome, ele passaria, não teria. Ele não tinha como ser questionado. Agora imagine Paulo casado e a esposa. Nós estamos passando fome. Como é que Deus nos chama para fazer uma obra para passar fome? Você está entendendo? Ah, mas aí a esposa tinha que aceitar. Não é uma questão de ter que aceitar. É uma questão que Deus conhece a estrutura. Paulo tinha estrutura para isso, mas nem todos têm. Por isso Deus chamou Paulo, não chamou você nem eu. Deus sabe quem vai suportar e quem não vai suportar. Tem estruturas diferenciadas. Até na frutificação é diferenciados. Um produziu 30, outro, na parábola dos talentos, outro produziu, tá? Desculpe, na parábola das sementes, tá? As sementes do semeador. Um produziu 30, outro produziu 60, outro produziu 100. E os talentos também. O que tinha 5 granjeou mais 5, o que tinha 2 granjeou mais 2, e o que tinha 1 não granjeou. Aí já está falando da competência da pessoa. Não adianta você querer 5 quando você só tem a competência de 2. E isso tem base na Bíblia. Quando Jetro fala para Moisés, escolhe homens, ore ao Senhor, escolha homens capazes, coloca como chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 10. Tem gente que tem capacidade para 10, tem gente que tem capacidade para 1000. É a parábola dos talentos. Agora, na parábola do semeador, nós vamos ver a produção. Nem todos vão dar 60. Nem todos vão dar 100. Tem gente que vai dar 30. Glória a Deus por isso. Então, entenda isso. Entenda isso. Então, nós temos aqui um alerta interessante. Desapego aos bens materiais e generosidade. Paulo era alguém generoso. Além de se propor a trabalhar, ele estava pronto para ajudar. 9. Comunhão e afeto na comunidade cristã para encerrar. Vamos encerrar aqui, versículos de número 36 a 38. 36 a 38, colocando aqui na tela para você. E havendo dito isto, ele acaba de dar todas as instruções, pôs-se de joelho e orou com todos eles. É hora da despedida. Vamos orar. Tudo debaixo de oração. E levantando-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijar. Vão. Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Interessante que Paulo passou quanto tempo lá em Éfeso? 3 anos. E o evangelho começou lá. Então, não tinha 3 anos que os presbíteros tinham sido separados. Com certeza. Havia pouco tempo. Mas, mesmo assim, eles já tinham um relacionamento estreito. E aqui nós vemos o exemplo que eu acabei de falar sobre comunhão e afeto na comunidade cristã. Como está a nossa comunhão entre os irmãos? Entre os cristãos? Como é que está a nossa comunhão? Como é que está a nossa comunhão com a nossa liderança, a liderança com os liderados? Como é que está a comunhão? Paulo era um homem que fazia bons relacionamentos. Então Paulo era um pastor amado também. Tinha gente que odiava? Tinha gente que criava situações ruins para ele? Sim. Tinha falsos irmãos que o prejudicavam? Sim. Mas Paulo também tinha pessoas que gostavam dele. Isso traz mais uma lição para a gente. Não espere que todo mundo vai gostar de você. Não espere que todo mundo vai chorar porque você tem que ir para algum lugar, ou porque você deixou de estar numa posição, ou porque você não é mais o professor da sala da escola bíblica dominical. Não espere isso, não. Vai ter gente que vai soltar até fogos, vai comemorar, vai fazer festa. E tu vai ficar triste por causa disso? Comemoraram quando Jesus morreu. Você acha que não vão comemorar quando você deixar de estar numa posição no qual tem gente que não quer você lá? Você não vai ser unanimidade em todos os lugares, nunca! Quem tem necessidade da aprovação dos outros sofre muito com isso. Deus tem que trabalhar na nossa vida em favor disso. Se você reconhece que tem necessidade de ser aprovado pelos outros, no sentido das pessoas estarem sempre de bem com você, você terá sérios problemas para realizar a obra de Deus. Tem gente que não vai gostar do seu tipo de aula, da sua didática. Já teve gente que veio aqui pro canal que dizia que não gostava do meu sotaque. Que eu sou carioca. Eu não gosto da forma de você falar. Vai assistir outro canal, ué. O que eu posso fazer? Eu não tenho como mudar o sotaque.
Eu não disse isso pra pessoa, mas eu tô dizendo aqui, a única forma é assistir outro canal. Então, além de receber um conteúdo gratuito, ele ainda se acha na condição... Irmãos, é muita arrogância. Vim pro canal, recebendo um conteúdo gratuito e dizer, eu não gosto do seu sotaque. É melhor falar do jeito que eu falo do que ser mudo. Você tá entendendo? Então você não vai ser unanimidade. E também você não vai toda hora ficar... Você não pode ficar toda hora se desgastando com essas coisas. Então, tem hora que a pessoa falou uma vez, eu agradeci, né, por participar do canal, 2, 3, mas aí começou a ser irritante. Aí o que eu tive que fazer? Tá bloqueado. Tchau. Não falo mais. Acabou. Segue seu caminho. Não gosta do sotaque do carioca aqui? Segue seu caminho. Então não se desgasta. Paulo sabia lidar muito bem com isso. Vamos lá, lições práticas para encerrarmos. Primeiro, sirva com humildade e dedicação, reconhecendo que o serviço a Deus envolve empatia e resiliência diante das adversidades. Aí tá os textos. Sirva com humildade e dedicação. Você precisa ter empatia e resiliência. A luta vem, você refaz em Cristo. Segundo, ensine a palavra de Deus, que você que é professor, você que é pregador, você que é líder, de maneira completa e fiel, sem omitir os princípios necessários para o crescimento espiritual da igreja. Tem gente que só fala o que quer. Faz isso não. 3, priorize a missão dada por Deus acima das circunstâncias pessoais, confiando que sua graça sustentará em meio às provações. Sabe o que isso significa? Às vezes nós temos que fazer alguma coisa que financeiramente parece que não está trazendo o retorno que nós esperamos. Mas o Senhor é aquele que provê, Ele vai mandar. Saiba disso. Guarde isso. 4, seja um líder íntegro. E quando eu falo isso é interessante porque tem pastores que às vezes estão pastoreando uma igreja, que às vezes o recurso financeiro que está sendo dado para ele é porque nas Assembleias de Deus, nas igrejas pentecostais é mais difícil. Mas, por exemplo, aí eu volto a dizer, entre outras denominações, às vezes tem uma igreja que quer convidar o pastor para dar um salário 2 ou 3 vezes maior do que ele tem naquela igreja. Mas às vezes a obra que Deus tem com ele naquele momento ainda é naquela igreja. Então você abre mão de ganhar mais, mas você cumpre o que Deus chamou e a graça de Deus, o Senhor, vai suprir as necessidades. Isso aqui é uma coisa que é interessante falar. 4, seja um líder íntegro, comprometido em viver e proclamar a verdade com transparência diante de Deus e dos homens. Íntegro. Qual é o meu testemunho? Como é que eu vou me conduzir bem se o meu testemunho não é um bom testemunho? E 5, cultive comunhão e amor na comunidade cristã, fortalecendo os laços entre líderes e membros por meio da oração e afeto genuíno. Lembre-se, você não será unanimidade. Sempre vai haver gente que pode não gostar de você. E aí eu queria lembrar você o seguinte, você está vendo? Eu selecionei nesse texto várias partes aqui em vermelho para fazer os destaques na hora de falar aqui, trazer a exposição para vocês. Pode ver que mais acima não tem. Então isso aqui é uma questão que é possível ser feito nessa Bíblia. Bíblia TheoWord. Essa Bíblia é para computador ou para notebook, certo? Ela é uma Bíblia gratuita, só que ela não está configurada assim quando você baixa. Eu tenho uma Bíblia toda configurada, inclusive ela é muito mais completa do que aparece aqui na tela, mas eu não posso colocar ela completa aqui porque não caberia. Eu quero que o texto fique com um tamanho grande, então eu não podia fazer isso, então eu não coloco ela completa. E o que acontece? Eu estou me propondo a criar um curso de como usar essa Bíblia. Eu não estou vendendo a Bíblia é gratuita e não é minha, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Mas ensinar como usar a Bíblia eu posso. Então eu só vou fazer isso se pessoas estiverem interessadas. Talvez quando você assistir esse vídeo, esse curso não tenha sido lançado, não tenha nada na descrição, você vai procurar, não tem nada aqui. Então as pessoas não se interessaram, ele não lançou o curso. Ou você vai encontrar no lugar onde deveria estar lá a lista de espera, que é um grupo no WhatsApp que você vai clicar para você entrar, que vai estar na descrição e no comentário fixado, vai ter lá o link do curso da Bíblia, nesse lugar. E aí você vai falar assim, graças a Deus, o link da Bíblia está aqui, então eu já sei que foi lançado o curso. Então o que eu estou falando aqui já aconteceu.
certo? E aí você vai fazer o seguinte, eu vou colocar a tela aqui para você, só para você saber como você fazer, e aí você vai pegar e vai fazer o seguinte, eu coloquei um outro vídeo aqui, a importância do jejum na vida cristã só como exemplo, mas você vai fazer nesse vídeo aí, você vai descer a tela, vai ter a descrição nunca está escrito por completo, você vai ter que clicar na palavra mais, vai abrir, e aí o primeiro link aqui, na descrição desse vídeo aí que você está assistindo, vai ter sim, lista de espera, curso Como Estudar a Bíblia com o Programa Teu Word, e vai ter o link aqui do WhatsApp. Aí você vai clicar nele, você vai entrar na lista de espera. Eu não vou ficar te bombardeando com propaganda, falando as coisas para você, não. Isso aqui é para você acompanhar o andamento, se vai ter ou não vai ter. Quando iniciar 2025, logo no início, eu vou me posicionar para falar se realmente eu vi, né? Talvez eu deixe ir até o mês de janeiro inteiro, e a partir de fevereiro eu me posiciono, tá? Fevereiro de 2025, eu me posiciono se vai ser, o curso vai ser realizado, se eu vou lançar o curso ou se eu não vou, se houve ou não houve um número de pessoas interessadas suficientes, tá bom? Então clique aqui. E uma outra coisa que eu quero também falar com vocês, aproveitar esta oportunidade com vocês também, é sobre a questão seguinte, presta atenção nesse aviso. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então, nós temos aí o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Quando você clicar no link na descrição, no comentário afixado ou nos vídeos de recomendação que eu vou deixar na próxima tela quando acabar o programa, você vai ter também o link para você clicar. Você vai descer, tá bom? A tela, você vai ler tudo que está aqui, certo? A minha apresentação, os módulos, o que você estuda nesse curso, tá? Os módulos. Tem aí também os depoimentos reais, não é fictício. Essas pessoas acompanham o canal aqui. Tem gente que fala comigo, inclusive no WhatsApp, e são de outras regiões do Brasil, tá? Inclusive Nordeste, Norte, tá? Eu estou no Sudeste, eu estou no Rio de Janeiro. Então tem aí 8 depoimentos, tem um certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso e eu ainda disponibilizo um curso sobre o aplicativo My Bible. Quem não tem a computador pode estudar a Bíblia pelo celular nesse caso, porque esse aplicativo também tem dicionário, tem comentários. Isso aqui é uma coisa interessantíssima. Então, o valor do investimento aí é um pequeno investimento que você vai fazer. Você pode entrar aí para você poder ver qual é o investimento que você vai ter nesse caso. Então, é importante eu deixar isso aqui para falar para você, porque você viu durante todo o programa a exposição como eu fiz. E você pode ter essa mesma compreensão se você passar a estudar. Essa ferramenta vai te ajudar. Então, não veja como um gasto, veja como um investimento. Um investimento que você vai abrir mão de 1 ou 2 lanches e você vai investir, o valor é um valor bem acessível, você vai investir e com certeza vai ter muito proveito. Independente de você ser pregador, pastor, ou não ser professor de escola dominical, ou não ser, é um curso que vai ajudar você como estudar a Bíblia através de métodos. É importante você aprender sobre isso. Então vamos para a nossa conclusão. Os princípios delineados por Paulo em sua despedida aos presbíteros de Éfeso oferecem um modelo atemporal, quer dizer, para todos os tempos, tá? Não só para o tempo dele, para a liderança cristã. Manter a vigilância contra falsas doutrinas e ser fiel no ensino da palavra. Isso aqui cabe também para professores e pregadores ou pregadoras. Ao incorporarmos esses valores, serviço, humildade, ensino fiel, compromisso com a missão, integridade, tudo isso aqui nós precisamos. Cuidado pastoral, aí já é para os líderes. Vigilância, dependência da graça, generosidade, comunhão. Fortalecemos nossa caminhada com Cristo e edificamos a igreja para a glória de Deus. A única coisa que aqui é mais exclusiva para pastor é o cuidado pastoral. O restante, tudo tem a ver com a vida do cristão de modo geral.
Então nós chegamos ao final. Quero agradecer você que ficou até esse momento dessa programação do programa Entende Tu Que Lês. Eu quero fazer uma oração para terminarmos. Na próxima tela eu estou deixando de recomendação vídeos, tá bom? Um sobre o jejum e um outro vídeo também. Estou deixando também o link do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. E na descrição desse vídeo e no comentário afixado também tem o curso também. E tem a lista de espera do curso sobre a Bíblia para computador ou notebook. Pastor, não tenho computador, não tenho notebook, eu só tenho celular. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer para estudar, para poder ter... Então compra o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, que lá tem também a Bíblia no celular, que você vai poder fazer seu estudo através do celular. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que tivemos de realizar o programa Entendes Tu Que Lês. Senhor, toca no coração das pessoas para que possam, Senhor, compartilhar esse vídeo, porque tem tantas pessoas precisando ser edificadas com uma palavra como essa, e elas não conhecem o canal. Então o instrumento que o Senhor vai usar, o Senhor tem me usado como instrumento para ensinar, mas o instrumento para propagar esse ensino é os teus filhos que assistem. Então que eles assumam essa responsabilidade e que eles possam compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam alcançadas. É o que eu te peço e já te agradeço, pedindo ao Senhor que possa nos ajudar, que possamos ser livres, Senhor, das heresias, dos falsos ensinos, das mensagens, Senhor querido, que estão na contramão daquilo que realmente o Senhor fala. Nos ajuda, abençoa os nossos líderes, os nossos pastores, guarda a vida deles, que eles possam ser guias, Senhor, que eles possam ser, Pai querido, Pai amado, condutores, Senhor, verdadeiros, e livre o rebanho dos lobos, dos mestres falsos, dos falsos obreiros, daqueles que se levantam para trazer, Pai querido, para tirar algum proveito do teu rebanho, do teu povo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica e nos vemos no próximo programa. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.